Descomplicando o câncer infantil. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e este é um programa que eu idealizei para desmistificar o câncer infantil e assim poder aumentar as chances de cura dessas crianças, fazendo um diagnóstico precoce. Hoje é o 10º episódio do nosso programa, né? Tem sido bastante interessante, assim, até o feedback de tantas pessoas trazendo essa motivação até para a gente manter esse programa, como tem sido importante essa troca conosco. E nesse episódio, a gente vai conversar com a Erivânia. A Erivânia foi uma das minhas primeiras pacientes quando eu cheguei aqui na Bahia, lá em 2007, se eu não me engano. Ela é uma ex-paciente que enfrentou um tumor de Wilms metastático e ela hoje está curada desse tumor, né? É uma história real, improvável talvez para algumas pessoas, para a gente da oncologia pediátrica que acredita que criança sim tem chances de cura, ainda mais um tumor de Wilms que é muito responsível à quimioterapia. E quando a gente acredita nessa possibilidade da cura, a gente consegue muitas vezes essa história improvável que a Erivânia vai contar aqui pra gente. E o quão é importante o olhar do médico que está lá na linha de frente, dele acreditar também e de buscar essa cura comigo. Aqui hoje a gente vai falar então um pouco desse papel primordial aí do médico da rede básica nesse diagnóstico precoce, nesse encaminhamento para um centro de referência para o tratamento dessas crianças. Como o câncer infantil, mesmo quando é metastático, tem sim chances de cura. Vamos desmistificar essa ideia de que câncer só mata. Realmente é uma doença que traz muito sofrimento e que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer uma diferença enorme entre o viver e o morrer, mas também entre o viver com qualidade de vida ou não, com sofrimento ou não. Então, nós, médicos, tanto da rede básica quanto os que estamos aí na alta complexidade, temos um papel muito importante no atendimento dessas crianças e fazemos sim muita diferença. E também vamos falar um pouquinho dos sinais de alerta, principalmente voltados a essa doença específica, né, que é o tumor de Wilms que a Erivânia teve. Vamos chamar aqui a Erivânia, deixa eu ver se eu já tenho ela aqui. Ai, ela já tá aqui. Olá. E aí? Erivânia é uma menina muito especial, eu só tenho muitas lembranças boas. Que coisa Boa noite, doutora. linda! Tudo bem, Erivânia? Tudo bem, e a senhora como é que está? Joia, tô muito, muito feliz em ter você aqui. Não denuncie minha idade. Porque já quantos anos, Erivânia, fora de tratamento? Eu acho que são 15 a 16 anos. Ave Maria! Ela tinha 5 aninhos quando tudo começou. Mas eu tô dizendo assim, porque tem alguns pacientes, todos são muito importantes e cativam muito a gente, mas alguns pacientes marcam demais a nossa história. E você foi uma daquelas, assim, que marcou muito. Até porque você chegou com uma doença muito, que me assustou até, né? Com essa história. Eu vou deixar você primeiro conversar, depois você conta a sua história um pouco, depois eu falo um pouquinho do que eu me lembro da sua história. E aí, me conte, como foi que tudo começou? Como foi toda essa história? Eu sei que você era pequenininha, mas me conta um pouquinho o que sua mãe contou para você. Olha, o que minha mãe contou, assim, que na época eu não tinha 5 anos completo, faltava acho que 1 ou 2 meses para completar 5 anos. E quando eu estava dormindo, ela, ao passar a mão na minha barriga, ela viu um caroço, né, do lado esquerdo. Aí no outro dia, quando ela me levou no PSF, no posto aqui no hospital,
Aí os médicos analisou, mas não deu a certeza do que seria. Porque naquela época, para nós, a gente não tinha muito conhecimento dessa doença, igual a gente tem hoje, vários casos de câncer, né? Aí o médico falou que tinha que me encaminhar para Salvador. Ou Salvador, então São Paulo. Para nós aqui o lugar mais perto que tem era Salvador. E nessa época, como meu pai estava em São Paulo, ela sozinha, aí graças a Deus surgiu essa vaga para Salvador. Aí a gente foi, sem conhecimento nenhum, sem experiência, sem saber o que realmente era a doença. A gente só foi saber mesmo quando a gente chegou aí no Martagão, que a senhora me atender, falou o que seria, que na hora foi um choque para nós, né? Porque a gente não tinha conhecimento dessa doença, não era tão visível como hoje, que tem vários casos dessa doença na região. Então, naquela época foi realmente um baque, não só para a mãe, para a minha família toda, né? Meu pai, principalmente, que estava fora, recebeu notícia dessa, trabalhando para poder sustentar a família, é um baque ainda maior. Com certeza. E hoje, graças a Deus, já estou curada. Mas, graças a Deus, volta aqui um pouquinho. Mas... Volta aqui um pouquinho. Você disse que você estava bem, não se queixava de nada. Foi um achado. Não tinha sintomas nenhum. Isso é uma coisa bem legal da gente chamar atenção, porque essa é a história clássica do tumor de Wilms, né? Então, a criança tá com cara de feliz, alegre e contente, brincando, e de repente, seja porque a mãe foi dar um banho, alguém trocando a fralda, ou um pediatra numa consulta de rotina foi palpar a barriga ali e achou um caroço na barriga. Isso é a história clássica do tumor de Wilms nos sintomas iniciais, claro. Se a gente não fizer um diagnóstico, né, logo no início, esse tumor pode crescer, né? E nesse crescimento, ele pode dar alguns outros sintomas, porque ele pode fazer, por exemplo, hematúria, que a gente é o sangue, xixi com sangue, né? Porque o tumor pode necrosar e acabar fazendo um sangramento renal aí. Você pode ter dor abdominal, até por necrose mesmo, eventualmente faz um sangramento, faz um hematoma peritumoral, e isso pode dar muita dor abdominal. E por compressão da artéria renal, você também pode apresentar hipertensão. Tá? Se a doença ainda assim persistir, você pode ter metástases à distância e, eventualmente, a criança chegar também em insuficiência respiratória por lesões pulmonares. Então, uma das coisas que mais me chocou no caso de Erivânia foi porque, embora ela não tivesse quase sintoma nenhum, quando eu olhei o raio-x de Erivânia, eu tomei, foi um susto. Era um raio-x, eu estava aqui tentando achar o raio-x, porque eu acho que eu guardei esse raio-x. Ele era metralhado, assim, um monte de metástase pulmonar, muitas, que eu fiz, ai meu Deus do céu! E aí eu vou chamar a atenção da importância de fazer o acompanhamento com um pediatra. Né? Eu não sei se você estava fazendo acompanhamento naquela época, às vezes no interior isso é difícil, né? Mas é muito importante que o pediatra, os pais, né, que costumam levar quando bebezinho para o pediatra, mas depois de uma certa idade, 2, 3 aninhos, acaba abandonando um pouco esse acompanhamento com o pediatra, e é muito importante manter esse segmento, e que o pediatra, quando vai receber esse paciente, examine ele de fato, né? Pega na barriga, palpa, ausculta, porque esse exame físico é que vai garantir pra gente que realmente a criança está saudável e que pode, né, fazer um acompanhamento mais espaçado a cada 3 ou 4 meses, sem nenhum impacto maior. Mas, eventualmente, mesmo com todos esses cuidados, pode acontecer uma doença dessa, né? E aí, Erivânia, quando vocês souberam, ou quando sua mãe soube, eu não sei se você lembra muito, né, dessa época, mas quando vocês souberam disso, foi um impacto, né? Foi. Eu mesma não lembro, porque que nem eu era muito pequena, não lembro dessa parte. Só lembro de alguns flashes mesmo depois disso. Mas, segundo minha mãe, foi um baque, porque a gente não tinha conhecimento dessa doença. A gente não sabia como é que ela agia no corpo de uma criança.
Porque se nenhum adulto hoje, ela já causa um série de sintomas, ali durante a quimioterapia, ali os enjoos, tudo, imagina uma criança de 5 anos. Aí para nós foi um baque, né? Porque a gente sem conhecimento de nada, no mundo afora, a gente nunca tinha saído, assim, para ir numa cidade grande como Salvador, que é um mundaréu de grande, né? Então, pra gente foi um baque naquela época. E o que Porque, é que você querendo ou não, lembra do você, tratamento? do tratamento mesmo em si, eu lembro ali de quando eu tava tomando as químios, que era lá no quinto andar do Martagão. Isso aí eu lembro. Ali das enfermeiras ali, de cada sessão da quimioterapia eu lembro. Mesmo que seja assim uns flash, mas eu ainda lembro. Muita coisa. Eu queria lembrar uma coisa, Ivânia, porque isso é uma coisa que isso me marcou tanto. O quanto que a criança é espontânea, mas na sua inocência, ela é também muito. Ela aprende muito rápido tudo, né? Então, as crianças pegam muito rápido tudo. Então, é muito comum que a gente, durante o tratamento, a gente vá falando palavras difíceis, né? Porque dentro da oncologia, às vezes, a gente é um mundo à parte, então a gente vai falando de palavras como, sei lá, hemácias, leucócitos, neutropenia, plaquetas. E as crianças pegam, às vezes até mais rápido do que os pais. As crianças sabem tudo, às vezes, do tratamento. É interessantíssimo isso. E eu me lembro uma vez que você estava desenhando na sala de espera ali na frente. E eu passei e a Erivânia estava desenhando e cantando. E eu fiquei ouvindo a Erivânia cantar, porque foi muito engraçado. Doutora Luciana, não vai me Não quer me liberar, liberar, porque minha porque minha plaqueta plaqueta abaixou. abaixou. Eu lembro. Essa música realmente ficou marcada, viu? Marcou, aquela história ali marcou. E eu sempre conto isso para os residentes, para os internos, para as enfermeiras, porque é uma forma realmente da gente trazer essa parte lúdica, né? Mas o quanto que o tratamento impacta mesmo a criança, né? Então ela já sabia, ó, a plaqueta baixou, a doutora Luciana não vai me liberar para ir para casa, porque minha plaqueta tá baixa e eu posso ter algum problema em viajar. Então, às vezes, para o médico também é interessante ele saber que ele precisa, às vezes, explicar isso para a família, para as crianças, para que as coisas não fiquem nesse suspense, né? Ou achando que a doutora Luciana não liberou por maldade ou coisa parecida. Para que eles entendam realmente dos impactos, do que pode acontecer se por acaso eles forem embora, né? Então, o seu tratamento, justamente porque era uma doença metastática, foi um tratamento muito intenso. Então, é uma quimioterapia muito forte. E no finalzinho, a medula óssea acaba ficando um pouco mais cansada mesmo. E a gente percebe mesmo, as crianças acabam ficando mais tempo plaquetopênicas, mais tempo para recuperar da quimioterapia e conseguir fazer de novo. Então, o alerta do diagnóstico precoce do câncer infantil é justamente porque não é só uma questão de curar ou não curar, mas é também que se eu faço um diagnóstico um pouco mais precoce, sem metástase à distância, eu consigo fazer uma quimioterapia um pouco mais branda e isso poupa aquela família, aquela criança de muito sofrimento, né? Porque quando a gente intensifica, justamente a gente intensifica para poder garantir as chances de cura, mas à medida que a gente intensifica o tratamento, a gente também intensifica o sofrimento desses pacientes, né? Então, o quanto que é importante também que o médico entenda isso, né? Que ele ser rápido nesse diagnóstico, nesse reconhecimento e encaminhamento para um centro de referência pode fazer uma diferença enorme em termos de minimizar sofrimento também, né? Então, mas eu queria lembrar dessa história porque isso me marcou muito de como questões lúdicas às vezes são a gente pode conversar com a criança
né, de coisas relacionadas ao tratamento de forma lúdica. Claro que eu nunca converso com um adulto como eu converso com uma criança, a forma de me comunicar é diferente, mas as crianças são muito sabidas, estão muito abertas, né? Às vezes a gente tem uma coisa assim, eu não vou dizer para a criança que ela tem um câncer, né? Mas para a criança, às vezes, ela nem sabe o que é essa palavra câncer. O que para ela importa é o que de fato significa ela estar doente, né? Então, não importa qual é o nome da doença, mas importa é o que vai acontecer com ela a partir daquela doença. E isso, por mais que os pais queiram poupar a criança, não dá, porque a doença está ali, né? Então, é importante. Sem contar que a doença também está na criança, né? Então não tem jeito para poder falar assim, vou poupar a criança. Não tem, porque ela Porque de certa forma ali a quimioterapia, quem vai passar é a criança. Os exames, quem vai passar é a criança. Não tem como poupar, tem como você conversar, falar, fulana, você tá com isso e com aquilo. Vai ser um processo difícil? Vai, porque hoje, a pessoa hoje lutar contra um câncer não é fácil. Se naquela época já não é fácil, hoje, do jeito que tem vários casos de câncer, em diversos lugares. Então não tem como você poupar. Tem como você conversar para amenizar mais aquele problema na criança, até preparar o psicológico dela. Sim. Sim. E quando, Erivânia, a gente falou assim de fim de tratamento, terminou o tratamento, você lembra dessa época? Ó, Margot aí, ó, você lembra de Margot? Ela tá aí, Eu Erivânia, minha lembro, eu vi ela esses dias no NASF. Eu vi ela esses dias no NASF, faz tempo que eu tinha visto Margarete, mas eu vi ela esses dias no NASF, uma pessoa maravilhosa. Eu lembro dela lá no quinto andar, me papericando toda lá no quinto andar. Época, né, Erivânia? Bate. Apesar de ter sido um momento difícil, bate saudades. Porque aqueles antigos profissionais daquela época, hoje no Martagão, praticamente todos saíram. Sim. Então não tem jeito para não sentir saudade dos médicos, da senhora lá no Martagão faz falta, dos enfermeiros. Pois é, o que assim, a gente passa por isso, a gente comentou isso em uma outra live também. A gente passa por uma doença dessa, né? Que é muito sofrida, não tem como não ser. Mas não tem só sofrimento, né, Erivânia? Não. Você me mandou umas fotos. Tem um sofrimento, tem. Ali, quando a criança está ali passando pelo processo ali, que nem do diagnóstico, o processo do tratamento, tem os momentos difíceis, tem. Mas se for pensar, tem uma parte boa. Você tem ali o apoio dos médicos, o apoio da família, entendeu? Porque a criança, de certa forma, nunca está sozinha. Apesar de ser um momento difícil, tem um carinho, tem um apoio que é fundamental nesse processo. Ajuda muito a criança a compreender o que ela está passando, a amenizar mais o processo. Sim. E ajuda muito. Pois é. E eu me lembro assim de várias festinhas que a gente fez, não foi? Várias. Enfim, tem fotos suas de princesinha, de asinhas, e a gente curtiu um bocado. E isso é uma coisa que é sempre importante, né? A gente alimentar também coisas lúdicas e tranquilas para que a criança também tenha uma recordação aí dessa equipe e desse carinho todo. É fundamental, assim, eu acho que, né? Que dá muita força para a gente continuar, não é isso? Isso, para a gente poder passar ali pelo processo. E eu mesmo, se for contar as festas, ali o apoio que a gente teve ali, me ajudou muito, amenizou, porque eu não pensava tanto no problema que eu estava passando. Eu já, quando tinha uma festa de aniversário meu, eu já preocupava mais com o aniversário do que com aquele processo que eu estava passando. Sim. Tanto que quando eu ia fazer a química, quando eu ia fazer um exame, uma coleta de sangue, eu não pensava tanto na dor ali. Eu estava pensando na minha festa de aniversário. Aqui, ó. Essa fotinha. Eu tenho essa foto aqui. Vou colocar
a outra. Ó, olha Essa aqui essa. eu tinha tirado na sala da senhora. Aquela Oh, meu fotografia da Deus. minha sala. Foi. Olha Essa aí foi na essa sala. aqui, ó. Essa tem doutora Ana. Acho que Margot aí Eu e também, doutora não. Ana Margarete. Eu, Margot e Ana. Eu lembro. É, Margot. É, É seu aniversário aí, não foi? saiu. Eu tenho outra foto também que tá com Cíntia. E essa aqui com sua mãe, não é? Foi, essa aí foi com mãe. Assim que eu, no início do tratamento. Essa aqui eu acho que foi numa festa de Natal ou coisa parecida, não foi? Numa casa de festa? Foi uma casa de festas. Só não lembro o ano, mas foi bem no início mesmo. Eu tava miudinha, carequinha. Tava carequinha nessa época. E essa foto aí de vestidinho de asa eu lembro como hoje. Foi Foi mesmo? tirada na sala da senhora. Deu um trabalho pra me tirar essa foto porque eu não conseguia sorrir. Até os cabelos meus estavam começando a nascer. Tava começando a nascer os fiapinhos de cabelo. Não? Pois é, então eu acho que isso é uma coisa importante. Mas quando veio assim, é o fim do tratamento, é a minha última quimioterapia, como foi esse sentimento aí de finalizar o tratamento? Ali no final do tratamento eu lembro pouca coisa, mas para uma pessoa que tá lutando contra o câncer, que nem foi o meu caso, um câncer já bem um pouco avançado, né? Que já tinha gravado o pulmão, você ali recebeu o diagnóstico de cura, terminar a sessão de quimioterapia é uma vitória. É uma vitória porque você passou ali por todo o processo. Quantas crianças naquela época que estavam no mesmo processo que eu, infelizmente, não resistiram. Então, para eu, no meu caso, que já tinha avançado para o pulmão, eu falar, a médica chegar para mim e falar assim, você está curada, você só vai fazer acompanhamento de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, é uma vitória enorme. E, Minha família, meu pai, mas minha mãe, foi uma alegria. e ainda tivemos uns problemas, porque sua mãe estava grávida quando você fez o diagnóstico, não foi? Foi, minha mãe estava grávida, acho que foi de 5 meses, da minha irmã caçula, E das seu pai mulheres, teve que porque depois voltar em disso eu São um homem. Paulo. Foi. E aí, quando você voltou, Pai tinha, diga. assim que minha mãe que nem descobriu ali toda a doença ali, que nem ela estava grávida, ela não podia me acompanhar em todas as sessões de químio. Então meu pai veio de São Paulo para me acompanhar em todo o processo. Aí minha mãe ganhou minha irmã, aí meu pai me acompanhou até início do ano passado, que nem eu ia fazer revisão, e meu pai ainda me acompanhou. Hoje não, hoje foi com poder ir, eu vou só de boa. Você já está com quantos anos, Arivânia? Tô com 21 anos. Me denunciando toda a minha Já tem idade. tempo, viu? Até que não, naquela época só era novinha. Novinha, né? Tá certo. Pra mãe envelheceu tanto assim, não. Sim, Erivane, então me conte aqui, depois de ter vivido toda essa história, né? Você é uma sobrevivente do câncer infantil. Como é que você sente isso? O que é que isso mudou a sua vida? Assim, quando se fala assim, você é uma sobrevivente de um câncer, é uma alegria imensa. Você vai pensar ali, todo o processo, apesar de que eu era pequena, ali, o processo ali, do diagnóstico, do tratamento, e você falar assim, você tá curada, é uma alegria. Porque hoje, eu chegando no Nasce hoje, que eu vejo aquelas crianças com câncer. Tem umas que até o mesmo problema que eu. E você parar pra pensar assim, eu passei por isso, a gente se emociona porque você pensar que aquela pessoa tá passando pelo mesmo processo que você passou, pela mesma dor, pelo mesmo tratamento, mexe muito com a gente. Não só pelo carro que é o mesmo problema que eu. Tem vários casos de câncer ali no Nasce, que você olha e você pensa, uma criança, tem hora que de 1 ano e pouco, 2, passando, lutando contra o câncer, passando pelo processo de quimioterapia. A família ali, tem hora que só tá a mãe, tem hora que em muitos casos o pai abandona a mãe com a criança. Mexe muito, porque
uma criança hoje de 1, 2, 3 anos, passando por um processo ali, a criança quase não fala os sintomas que estão sentindo, a dor. Eu, na minha época, com 5 anos, se eu sentisse uma dor na barriga, eu falava pra minha mãe, porque eu já tinha entendimento. Por mais que eu era nova, eu tinha entendimento. Agora, uma criança hoje que nem não nasce ali, que você vê de 2, 3, 4 anos, muitas delas não conseguem falar o que tá passando, o que tá sentindo. Aí a gente vai tendo que aprender a ler a criança de outras formas, né? As mães são muito sábias, viu? As mães sabem muito. Eu vejo assim, Sabe? bebês que as mães já dizem, né? Ó, meu filho não tá bem e tudo. Então, isso aí, às vezes, a experiência, né, na profissão da pediatria, a gente vai aprendendo mesmo. Eu gosto de dizer que eu gosto de sentir o cheiro do paciente, né? Porque é isso. É. À medida que você vai aprendendo e vai tendo experiência na área, você vai conseguindo decifrar o que as palavras não conseguem dizer às vezes, né? E às vezes, Os muitas sintomas vezes, o que que às vezes ela nenhum fala... paciente consegue falar. Desculpa, eu não ouvi. Assim, até os sintomas que tem hora que o paciente não consegue falar, o médico já com experiência já consegue Isso, distinguir. isso. Mas é isso. Isso é uma questão de ter experiência, e por isso que assim, é tão importante que médicos que atendam crianças sejam pediatras ou aqueles que habitualmente atendem crianças mesmo, para que a gente tenha um mínimo de experiência ali, porque são situações que podem ser muito graves, né? Agora, eu queria É. aproveitar esse seu caso e agradecer até de antemão pela coragem de você estar aqui comigo, mas porque tem muita gente que ainda acha que câncer é significado igual à morte, né? E muitas vezes acabam abrindo mão mesmo de fazer esse diagnóstico, de falar com aquela família, né? Os médicos que têm esse preconceito também acaba dificultando e atrasando um diagnóstico, porque às vezes ele não sabe nem como abordar essa família. Então, é claro que é muito difícil falar nesse assunto, não é um assunto fácil, né? E a gente precisa ter um cuidado mesmo com as nossas palavras. Então, é possível a gente aprender a se comunicar, né, como médicos. Lembrando aqui que a minha bandeira hoje é ensinar médicos a reconhecer os sinais e sintomas iniciais do câncer infantil. Então, mas para isso, eu preciso que ele aborde, mesmo que com cuidado, com uma técnica, mas que ele precisa abordar para que se encaminhe, de fato, a um centro de referência o mais rápido possível e a gente possa fazer um diagnóstico precoce, né? Isso é muito, muito importante. E aí, ao longo do tempo, depois que terminou o tratamento, cresceu, foi namorar, teve um casório aí no meio da história. Como foi isso? Cortou, eu não entendi o final, não. Depois cresceu, inventou um casório aí. Como foi? Depois de um tempo a gente cresce, né? Amadurece, a idade vai chegando. Aí a gente vai vivendo um pouco, né? Hoje, graças a Deus, sou casada, né? Tenho minha casinha, construindo aos poucos, mas já tenho minha casinha, já tô com minha vida quase formada. Daqui a pouco tá me dando aí tudo aí, né? Eu tive um aborto há pouco tempo, mas quem sabe daqui pra frente, quem sabe? Jesus do céu! Esses meninos são mole. Não. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a vida continua, né, Erivânia? Então, essa é uma história que a gente tem para contar, mas é uma história de superação, uma história de crescimento mesmo, né? Você não acha que você hoje vê a vida de uma forma diferente das outras pessoas? Eu acho que hoje, depois de tudo que eu passei, eu acho, tipo assim, que eu sou a prova de um milagre. Então,
Então, assim, hoje eu vejo a vida de outra forma. Quando a pessoa fala comigo, ó, fulano tá com câncer, eu já tenho mais ou menos consciência do que a pessoa vai passar. Então, tipo assim, eu já tenho mais entendimento. Uhum. Já sei ali todo o processo, apesar que seja um câncer diferente do que eu passei, a gente sabe que a pessoa vai passar por químio, vai passar por todo o processo de exame, o sofrimento da família. Então, hoje, assim, já, já sou mais vivida, já tenho, assim, muito Mas vai passar por conhecimento. sofrimento, mas também pode ter a emoção da superação, né? Igual o De- meu caso, que graças a Deus, hoje é muita emoção por ter vencido, né, uma doença tão grave. Pois é uma história muito linda a sua. E eu me lembro assim, você sempre com uma luz muito especial, assim, você sempre muito serena, né? Porque às vezes as pessoas entram numa depressão por causa da doença e tudo, e isso acaba repercutindo mesmo. Eu acho que a cabeça da gente comanda nosso corpo, né? Então, se a gente tem uma cabeça positiva e a gente alimenta pensamentos positivos, isso muitas vezes ajuda muito a superar tudo isso. E o que mais você É. acha que deu força a você a superar? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a fé em Deus, né? O apoio dos meus pais, que graças a Deus nunca me abandonou desde o início, estiveram comigo. O apoio dos médicos, dos meus familiares, que de certa forma foi fundamental, porque apesar de eu estar passando por todo o sofrimento, eu sempre tive o carinho de cada um. O amor, a atenção. Então isso me ajudou muito a enfrentar a doença. Uhum. Porque apesar de estar ali no processo dolorido, e eu não me preocupava tanto com aquilo. Eu Uhum. era alegre, eu era sorridente, que nem Margarete mesmo falou aí nos comentários, eu só andava cantando. Então, pra mim, a vida tava leve naquele É. momento. E essa leveza é muito importante, né? Para poder dar conta enfim, de tanta coisa ruim, né? Porque se a gente É, ficar só entregue às coisas ruins, realmente a gente não dá conta mesmo de mais sofrimento tá. ainda, né? Aí tô É. aqui Ainda comentando, mais, diga. ainda mais que se a gente for preocupar, não tem jeito pra gente não preocupar, mas se a gente for focar só na doença, o psicológico da gente não aguenta, porque a gente vai esmurecer. E num momento como esse, de uma luta contra o câncer, a pessoa tem que falar assim, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou focar, eu vou ter esperança, vou seguir as recomendações do médico, evitar vários tipos de alimentos, seguir tudo à risca, porque se você seguir à risca todos os critérios ali do médico, a chance de você vencer o câncer é grande. Que coisa mais linda! Esse é tão importante, né? Porque às vezes a gente fala, eu costumo falar muito com os pacientes, eu gosto de conversar bastante. Mas às vezes tem dias que é tão corrido, a gente tem tanto paciente, tantas coisas para resolver, que não dá tempo para a gente explicar, às vezes, detalhadamente tudo. Mas todas as orientações que a equipe dá para os pacientes são orientações baseadas em recomendações científicas, né? Então a gente tem sempre um porquê daquela orientação. E às vezes os pacientes acham que é só uma burocracia, que é só uma chatice, mas é muito importante que se siga essa orientação, né? Então, por exemplo, tem um remédio, um quimioterápico, que quando a gente faz, a gente precisa aguardar uma hora e meia mais ou menos, porque ele tem um potencial alergênico muito grande. E se o paciente fizer uma alergia mais grave, né, uma anafilaxia de inchar a boca, ele pode entrar em insuficiência respiratória, inclusive. Então, se ele fizer o mínimo de reação alérgica, ele precisa estar dentro do hospital para ser tratado imediatamente. E acontece às vezes da gente dizer para os pacientes esperarem e as mães acharem que é só uma chatice de ficar ali mais uma hora esperando e querem ir embora. E já aconteceu
do menino fazer reação alérgica lá dentro do ônibus e aí corre de volta para o hospital, aquela confusão, é um estresse desnecessário. Então, isso é uma coisa que é importante, né? A gente até reforçar a importância mesmo de seguir com as orientações médicas para que a gente não tenha problemas maiores, porque como oncologistas, às vezes tem a coordenadora da casa de apoio lá da Santa Casa, ela disse que eu tenho uma bola mágica, uma bola de cristal que eu fico vendo o futuro e etc. Mas não é uma questão de ver futuro, é uma questão de ter experiência com esse tipo de doença. Então, a gente sabe como é que se comporta a doença, né? A gente já viu vários e vários e vários casos da mesma doença, com várias reações alérgicas diferentes, né? De pacientes diferentes, de situações diferentes. A gente tem um respaldo também de literatura, então o que a literatura médica diz para a gente, né, em relação a essas situações, e isso faz com que a gente possa dar voz com segurança, né, a essas orientações. Mas nem sempre a gente consegue explicar todas essas orientações para os pacientes. Mas é muito importante que faça esse segmento dessa orientação, né? Porque senão a gente pode ter, e eu já vi alguns pacientes não acreditarem no que a gente está falando e a gente ter probleminhas por conta disso. A gente tem várias pessoas aqui elogiando, ó, você foi minha guerreira, sobrinha, acho que Joelma, sobrinha que todos nós somos gratos a você por ter vencido essa batalha. Teve outra pessoa aqui, que maravilha, ela enche meus coração. Estou emocionada aqui. Várias pessoas falando o quanto que você emocionou elas. Muito bom, falando, ó, que fofa, falando sobre Deus. Mas é isso, eu acho que essa questão, né, quando a gente enfrenta uma doença dessa, a gente também muda um pouco esse olhar, né? E a gente acredita, passa a acreditar às vezes. Hoje mesmo eu estive conversando com a mãe de um paciente e ela falando, né, contando para mim como foi que Deus foi, né? O Deus, ou o universo, ou como você queira chamar, foi moldando o caminho dela para que tudo acontecesse dentro do que a gente estava querendo que acontecesse, né? Porque às vezes a gente quer que aconteça, mas a gente não entende o caminho de Deus ou o caminho que o universo nos coloca. Mas sempre tem uma forma. Às vezes a gente diz, poxa, trocaram minha passagem aqui, não era para trocar, mas acontece que era importante que tivesse trocado, porque outras coisas estavam acontecendo para acontecer aquilo lá, né? Então, é muito importante, assim, que a gente tenha essa conexão com essa espiritualidade, que eu gosto de dizer, né? Não necessariamente a religiosidade, cada um tem a sua, e é importante que se mantenha firme ao longo do tempo para dar conta. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho do papel do médico da rede básica de saúde no reconhecimento dos sinais e sintomas, especificamente hoje do tumor de Wilms, né? Então, a gente falou que a história clássica do tumor de Wilms é uma criança saudável, brincando feliz, sem queixas, e que normalmente é um achado de exame físico, ou de uma troca de fralda, ou como foi com a Erivânia, dormindo, a mãe passou a mão na barriga e achou um caroço. Isso é a história clássica, mas a dor abdominal, a hematúria, né, que é o xixi com sangue, eventualmente o paciente com a doença mais avançada pode ter compressão da artéria renal e fazer hipertensão, ter perda de peso, importante. Eventualmente, quando o diagnóstico não é precoce.
A massa abdominal, ela costuma respeitar a linha média, porque é um tumor renal de retroperitônio. Então, você consegue pegar o tumor na loja renal, cá atrás, no dorso, e você consegue palpar ela, mas normalmente ela não ultrapassa. Eu já vi até ultrapassar, mas é muito, muito raro. Só em tumores absurdamente grandes. Mas normalmente ela respeita muito a linha média, né? E a criança costuma ter um olhar assim. Se você não tivesse pegando na barriga, você não ia dizer que ela estava doente, né? Que é diferente, por exemplo, do neuroblastoma, que esses sim costumam ter muito mais sintomas constitucionais, com emagrecimento, palidez, dor, muita dor, né? A criança chega com a cara de doente, você bate o olho lá e você já vê a criança realmente muito adoecida, que é o contrário do tumor de Wilms, né? E o quanto que fazer esse diagnóstico precoce faz muita diferença em termos de tratamento mesmo, né? Porque se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente faz um tratamento menos intenso e isso pode ser um divisor de águas aí no acompanhamento, no sofrimento, na minimização do sofrimento, não é? Me conte aí mais de sua Isso. vida, como é que está? Minha vida hoje, graças a Deus, tá bem, né? Esses tempos atrás estive em Salvador, agora no mês de dezembro, passando com um nefrologista, Sim. porque esse tempo atrás aí fiz alguns exames aqui na região que eu moro. Aí falou que o meu rim tava comprometido, que eu fiz a retirada do rim, hoje eu só tenho um. Mas aí eu passei com a nefrologista e ela falou que no meu caso provavelmente o ultrassom esteja errado, por causa que meus exames laboratórios está tudo ok. E aí tô aí nessa luta, de vez em quando venho de Salvador, mas tirando isso, graças a Deus, hoje está tudo bem. Mas quando a gente faz um tratamento de um tumor de Wilms, o tratamento é com quimioterapia e com cirurgia, né? Então, quando a gente Isso, faz cirurgia, a gente perde um rim, porque esse era um rim que estava doente. Então, a gente fica com um isso. rim, as pessoas vivem bem com um rim, né? Não é um problema maior viver com um rim só, mas a gente precisa cuidar muito desse rim, né? Porque agora a gente só tem um. E aí a gente É, precisa beber muito líquido e estar sempre atento aos exames, que é isso que a Erivânia está dizendo, que teve uma é, alteraçãozinha ecográfica. Então, no ultrassom foi visto, né, uma lesão, mas a função renal dela era boa e vai só fazer um acompanhamento para cuidar bem desse rim, porque é o rim que a gente é, tem e vai ter que viver aí por muito tempo. Então, quando a gente termina o tratamento, nós da pediatria, se fosse por a gente nem dava alta para esses pacientes nunca. A gente acompanhava é. eles para a vida inteira. Mas, infelizmente, o nosso sistema de saúde nem ajuda muito para que a gente continue atendendo eles depois de uma certa idade. Então, normalmente, a maioria dos serviços de pediatria dão alta ao paciente depois de 10 anos fora de tratamento. Alguns serviços antes, outros menos, mas, de modo geral, é por volta dos 10 anos. Poucos são os serviços que conseguem manter esse acompanhamento a longo prazo. Mas é importante esse segmento justamente porque depois que termina o risco, né? Porque até 5 anos fora de tratamento, a gente não diz que é cura, a gente fala cura a partir de 5 anos fora de tratamento. Porque existe um risco muito maior da doença recair, da doença voltar, após 5 anos de fim de tratamento. Mas, depois desses 5 anos, a gente tem outras coisas que a gente se preocupa, não só com recidiva. Agora, muito menos com recidiva, porque a chance da doença voltar depois de 5 anos sem tratamento é muito pequena. Mas, a partir desses 5 anos, a gente começa a ter outros problemas como hipertensão,
né? Principalmente para quem fez uma infecção ou com uma alteração, uma cirurgia, uma nefrectomia. Então, a gente precisa estar atento sempre à pressão nesses pacientes com tumor de Wilms. A gente precisa estar atento a problemas, né? As orientações. Se todos os pacientes com... todos nós devemos estar atentos à nossa dieta, fazer atividade física, não usar drogas, não fumar, ter hábitos saudáveis. Esses pacientes, em especial, precisam ter um cuidado maior, porque existe um risco mesmo de eles fazerem doença cardiovascular com maior frequência e mais precocemente. Então, os pacientes que usaram antraciclínico, né? É um tipo de quimioterapia que faz toxicidade cardíaca. Esses pacientes é preciso cuidar melhor do coração. Então, tem um monte de efeitos colaterais que podem acontecer, inclusive a longo prazo. Para quem fez radioterapia, que a gente pode ter efeitos colaterais depois de 10, 20, 30 anos. Então, a gente precisa estar atento a esses outros efeitos tardios que podem acontecer. E também na reinserção desse paciente na sociedade, né? Porque muitas vezes eles, por conta do tratamento, não foi o seu caso, mas por conta do tratamento, eles podem ter algum tipo de sequela. E aí a gente precisa ajudá-lo a também se reinserir na sociedade. Veio aqui uma pergunta, deixa eu olhar aqui. Se diagnosticar em estágio inicial, qual é a chance de cura, doutora Luciana? Isso depende muito da doença, né? Então, existe uma questão que é da biologia da doença. Então, existem doenças que são muito graves, mesmo quando a gente identifica precocemente. E isso pode impactar em doenças, né, que possam ameaçar realmente a continuidade da vida. Mas, quando a gente fala do diagnóstico precoce, a gente quer aumentar as chances de cura, a gente quer diminuir o tratamento, a intensidade do tratamento, e a gente quer diminuir as complicações desse início de diagnóstico. Porque se você pega, por exemplo, uma leucemia, que às vezes você tem uma leucemia com uma evolução muito rápida. Eu já tive diagnóstico de leucemia entre o início dos sintomas e o diagnóstico ser 3 dias. Então, pode acontecer de a gente fazer um diagnóstico muito rápido, mas esse menino transplantou. Por quê? Porque ele tinha uma doença muito grave. Então, só que eu percebi como ele fez um diagnóstico muito rápido, a gente fez o estudo da doença, viu que era uma doença muito grave e a gente correu para fazer um transplante bem rápido. E esse menino hoje está curado, graças a essa agilidade no diagnóstico. Se talvez ele tivesse demorado, sei lá, 10 dias, 15 dias, ele talvez tivesse feito uma complicação. Eu tive um caso, por exemplo, logo no início da pandemia. Era um menino que começou a sentir muita dor no corpo e febre. E a gente estava no meio, começando a pandemia, foi logo no início, do primeiro mês, assim, acho que foi março de 2020. E a família estava com medo de ir para os postos de saúde, pegar Covid, aquela confusão, todo mundo isolado. Eles correram para fazer um plano de saúde para que pudesse passar com um médico no consultório e ele não tivesse que ir para emergências, porque sabia que as emergências estavam lotadas de infecção por Covid e eles estavam com medo do Covid. E esse menino acabou que ele evoluiu com uma leucocitose absurda, fez, sei lá, 400, 500 mil leucócitos. Ele foi quase um mês de atraso de diagnóstico e acabou, infelizmente, fazendo um sangramento em sistema nervoso central. A gente correu para poder colocar ele dentro de um sistema de saúde, mas, infelizmente, esse menino a gente não conseguiu reverter. Então, é muito importante o diagnóstico por esses 3 motivos. Porque eu diminuo a intensidade do tratamento, porque eu diminuo as complicações que podem acontecer logo ao diagnóstico. Então, as doenças da pediatria,
elas têm uma evolução muito rápida, são doenças com índices proliferativos muito altos e justamente por isso elas respondem muito bem à quimioterapia, mas elas evoluem muito rápido. Então, por isso também que essa agilidade, porque faz essas complicações, né? Faz uma leucocitose muito intensa e tem complicações por conta disso. E porque aumenta, sim, as chances de cura. Porque se você faz um diagnóstico precoce, você também... A gente está aqui falando de um caso, né? De uma doença metastática e que ficou bem, mas que nem todos os casos de doença metastática vão evoluir dessa forma, né? Então, isso é uma coisa... Muito obrigada, acho que foi Dani que me perguntou isso, e eu acho bem interessante. Eu vi que Lucimar também falou aí sobre um caso que ela viu na residência com um tumor de Wilms de 11 anos. Minha filha, deixa eu ver aqui, que Lucimar falou aqui. Não esqueço da minha residência, uma criança com tumor de Wilms de 11 anos. 11 anos normalmente não é a idade, né, de tumor de Wilms, já é um pouco mais a exceção, né? A maioria das crianças com tumor de Wilms variam ali entre 6 meses e 5 anos, é a grande maioria. Normalmente é uma doença de pré-escolares, né? Mas eventualmente pode acontecer. Aí entra nas exceções da medicina, né? Como a gente comentou algumas semanas atrás da questão do neuroblastoma, né? Que é uma doença de criança pequena, mas eu tive esse ano passado 2 casos de meninos com um de 18 e outro de 21 anos com neuroblastoma, mas não é o habitual. Então, a maioria das crianças com tumores de Wilms ficam ali nos pré-escolares, né? Normalmente depois dos 6 meses de idade e antes dos 5 anos. Né? Que foi o seu caso, né? Acho que você tinha 4 aninhos, não foi? Faltava acho que 2 meses para poder completar 5 anos. Quando descobriu ali todo o diagnóstico. Pois é. Muito bem, estamos já chegando no nosso finalzinho da nossa live. Eu estou muito, muito feliz de ter conversado com você, Erivânia. Muito bom saber, né, o quanto que a gente pode melhorar, né? Sem dúvida, a assistência das nossas crianças, mas trazer você aqui e mostrar para esse povo todo aí que câncer, mesmo metastático, pode ter chance de cura e que acreditar nessa possibilidade faz uma diferença enorme, porque se eu não acreditar nessa possibilidade, essa criança sem dúvida vai morrer. Mas se eu acreditar que é possível, a gente der essa chance e a gente batalhar junto com ela, histórias como essas vão ser mais frequentes e a gente vai se encher de amor, como a gente se encheu aqui de esperança com essa menina linda. Eu que agradeço, doutora senhora, por ter me convidado para participar desse projeto maravilhoso. É uma honra para mim. Agradecer também a senhora também por toda a força nesse tratamento, porque a senhora foi peça fundamental nisso, a senhora esteve comigo no início de tudo. Então, e eu, em meu nome e em nome de toda a família, a gente só tem a agradecer a senhora, os antigos funcionários que trabalhavam lá no Martagão, entre os médicos, os enfermeiros, o pessoal todo que trabalhava ali naquela época, Margarete mesmo que trabalhava naquela época, e eu tenho um carinho enorme. Ela me bajulava muito, então só tenho a agradecer mesmo. Pois é. Muito obrigada. Eu vou convidar todos que conhecem médicos da rede básica, pediatras, compartilhem essa live com eles, distribuam essas informações, porque isso vai ser muito importante para a gente fazer diferença em várias e várias outras crianças. E isso faz, né, toda uma diferença na vida delas. Muito obrigada, Erivânia, mais uma vez. Agradeço a todos que estavam aqui. Muitos elogios aqui para todos. Muito obrigada. Dou um beijo a todos. Obrigada, até a próxima live. Beijo, Erivânia. Beijo, doutor.